Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Para a gente poder iniciar a mensagem dessa noite, eu gostaria de estar lendo um trecho com os irmãos no livro de Mateus, no capítulo de número 4, versículos de número 3 e 4, que vai dizendo assim: O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, há alguns dias eu tenho orado, meditado no Senhor, e essa palavra ela tem vindo no meu coração de uma maneira muito forte. Eu queria estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu espero que assim como Ele falou comigo e tem falado comigo, Ele possa fazer a mesma coisa com você que está aí. Quando nós vemos essa passagem, se nós voltarmos ali um pouquinho antes, a Bíblia vai falando que Jesus ele ficou durante 40 dias no deserto, jejuando, para que Ele fosse experimentado de certas coisas, de certos sofrimentos, para que Ele entendesse um pouco mais aquilo que Ele iria fazer por nós, pelo sacrifício dEle na cruz, para que o sacrifício dEle tivesse validade em nossas vidas. E durante 40 dias Jesus ficou ali naquele deserto. Agora eu te pergunto, durante 40 dias, Jesus ficou sem se alimentar apenas com água. Durante 40 dias, Ele ficou sem alimento algum. Agora quando nós paramos e pensamos que, poxa, mas Ele era Jesus, mas Ele sentia fome, Ele sentia frio, Ele sentia calor. Tudo isso que nós sentimos, Ele também sentia sobre si. Às vezes nós ficamos amanhã até a hora do almoço sem nos alimentarmos, quando chega na hora do almoço, a gente está com aquela fome. Se a gente fica o dia todo sem se alimentar, chega um determinado momento, igual eu costumo brincar lá em casa, que o estômago está lá nas costas. Tamanho, vontade de comer alguma coisa que a gente está. Agora imagine durante 40 dias, você sem se alimentar. 40 dias apenas com água. Eu penso que naquele momento, qualquer coisa que viesse entrar na sua boca ali, já iria ajudar a saciar aquela fome de imediato. Então, como nós lemos aqui, o tentador ele se aproxima de Jesus, e então ele faz uma proposta. Está vendo essas pedras que estão aí próximas de você? Se você for filho de Deus, como você diz ser filho de Deus, se você pedir para que ela se transforme em pão, ela vai se transformar em pão. E você vai saciar a sua fome. Uma coisa simples. Para Jesus, Ele iria saciar aquela fome que Ele estava sentindo, iria resolver o seu problema ali naquele momento. Mas o que eu mais fico impressionado é quando Jesus ele vira para ele e diz: Assim como está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É interessante que ele poderia resolver o seu problema ali naquela hora, mas ele lembrou o motivo pelo qual ele ali estava, os propósitos que Deus tinha através da sua vida ali naquele momento, e ele não se deixou levar por sedução alguma, por pior que fosse a circunstância que ele estava passando ali naquele momento. Ele não se deixou levar por um desejo que talvez ele tivesse ali dentro de si, de se alimentar. Mas, pelo contrário, ele se apoderou da palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que Deus tem guardado para ele. E Jesus, ele tem guardado para mim, ele tem guardado para você, e ele tem guardado para nós nessa noite. Coisas que talvez nem possam estar passando nas nossas cabeças, mas Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Amém, irmãos? Faz parte da natureza do homem sempre estar tendo controle de todas as coisas. Nós queremos resolver tudo do nosso jeito, nós queremos acabar logo com algumas coisas que estão ali nos perturbando, estão nos irritando, ou então estão nos tirando do sério.
estão nos deixando sem dormir. Jesus ali naquele momento, ele poderia tomar o controle daquela situação e resolver o problema dele. Mas antes de tomar o controle, ele tinha o controle da situação, e existe uma diferença muito grande nisso, em tomar o controle e em ter o controle da situação. Quando nós temos o controle da situação, independente das coisas que acontecem nas nossas vidas, independente das circunstâncias a quais nós estamos passando, nós sabemos que aquilo é momentâneo, nós sabemos que aquilo é circunstancial, nós sabemos que aquilo logo vai passar, porque nós confiamos na ação de Deus, nós confiamos na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós temos o controle, sabemos que aquilo está controlado, porque Deus está controlando aquilo. Mas quando nós tomamos o controle, nós agimos de maneira diferente. Nós agimos tentando saciar o nosso eu, nós agimos com as nossas próprias forças, e com isso nós deixamos de lado aquilo que Deus propôs para as nossas vidas. No livro de Provérbios, no capítulo de número 3, no verso de número 5, vai dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando deixamos de esperar em Deus e começamos a nos apoiar no nosso próprio entendimento, começamos a agir com as nossas próprias forças, esquecendo daquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas, nós começamos a transformar pedras em pães. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, com o tema de hoje, que é: não transforme pedras em pães. Não deixe que nada que esteja acontecendo na sua vida possa desviar você do foco que é Cristo, do foco que é Deus, do foco que Deus propôs para a sua vida. E quando nós deixamos de esperar em Deus, transformando essas pedras em pães, nós podemos correr alguns perigos. Perigos esses que nos afastam da presença de Deus, que nos afastam daquilo que Ele, desde o nosso nascimento, desde que estávamos no ventre de nossas mães, Ele foi lá e tem trabalhado para que nós possamos a cada dia alcançar, que nós possamos a cada dia buscar. E que perigos são esses? O primeiro perigo é nos tornarmos cegos. A Bíblia vai falando no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir ali do versículo de número 13, o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém? Nós vemos aqui a história de 2 homens que andavam com Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus, que estavam dispostos a fazer tudo aquilo que Jesus determinasse para que eles fizessem. Mas o mais interessante é que esses homens, a partir do momento em que eles veem que Jesus foi crucificado, e que no 3º dia eles não o viram mais, achando que ele iria ressuscitar, eles abandonaram tudo aquilo e voltaram, em algumas versões fala que voltou para o campo. Então esses 2 homens, eles andavam com Cristo, mas não conheciam verdadeiramente a Cristo. Eles se tornaram cegos. Eles se tornaram cegos. Jesus estava caminhando com eles, quando eles partiram, e eles estavam cegos não fisicamente, mas eles não reconheciam que aquele que estava ao seu lado era Jesus. Eles se prendiam a algo que não os faziam enxergar
que Deus tinha propósito naquela situação. No versículo de número 21, eles vão dizendo a Jesus o seguinte, antes de saber que Jesus estava ali ao seu lado: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Sem saber que era Jesus, eles começaram ali então a falar para aquele homem então desconhecido para eles, que existia um profeta, e esse profeta fez maravilhas, e esse profeta foi perseguido, foi crucificado, e queria ressuscitar no 3º dia. Porém, eles estavam entristecidos. Mas o seu entristecimento não era por Jesus ter sido crucificado em si. O seu entristecimento é exatamente o que nós lemos aqui no versículo 21. Que eles falavam que esperavam que ele trouxesse a redenção a Israel. Eles queriam que Jesus resolvesse a situação a qual eles viviam, o seu povo vivia. Eles não entendiam aquilo que Jesus disse a ele durante todo o seu ministério aqui na terra. Estavam com ele, andavam com ele, mas não entenderam os propósitos de Jesus em suas vidas. Por isso a palavra de Deus fala que quando Jesus se aproximou deles no caminho, eles como se cegaram e não reconheceram a Jesus. Outro perigo de nós transformarmos pedras em pães é que nós nos tornamos enganadores. Em Gênesis 27, versículos 18 e 19, vai dizendo: ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse. Agora, assenta-se e coma do que cacei para que me abençoe. Aqui nós vemos a história de Jacó, quando ele acaba enganando seu pai ali naquele momento. Quando nós saímos dos propósitos de Deus, quando nós queremos resolver as coisas com as nossas forças, através da nossa limitação, nós queremos dar solução para aquilo que nos aflige. Em certo momento nos tornamos cegos. Em outro momento, com o passar do tempo, nós nos tornamos enganadores. Nós temos que fazer tudo aquilo para que a nossa satisfação seja concluída. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele queria naquele momento receber a bênção de seu pai, porque seu pai já era velho. Então, um tempo antes, ele compra a primogenitura de seu irmão Esaú. E logo mais à frente, a palavra de Deus, ele vai dizendo que então, ele engana o seu pai com a ajuda de sua mãe e é abençoado no lugar de seu irmão. Nós nos transformamos em enganadores, porque nós deixamos de esperar a vontade de Deus em nossas vidas. Nós nos tornamos enganadores, porque deixamos as coisas que estão ao nosso redor tomarem conta do nosso coração, e fazemos com que essas coisas que estão no nosso coração, elas sejam transformadas em coisas que não agradam ao Senhor, em coisas que muitas das vezes podem fazer coisas horríveis, coisas terríveis, coisas que nem imaginávamos que poderíamos fazer, assim como Jacó fez, que após isso, saiu da terra dos seus pais, com medo daquilo que poderia lhe acontecer. Então nós não podemos deixar com que nos tornemos pessoas que gostam de enganar outras pessoas, pessoas que enganam outras pessoas. Continuando, ao nos depararmos e transformarmos pedras em pão, nós também nos tornamos e vivemos de maneira irresponsável. Quando nós queremos andar com os nossos próprios pés,
quando nós esquecemos daquilo que nos faz acordar todos os dias, quando nós esquecemos daquele que nos faz respirar todos os dias, quando nós esquecemos que tudo que nós fazemos ou pensamos depende do nosso Deus, nós nos tornamos irresponsáveis, porque agimos com as nossas próprias mãos. Em Lucas, no capítulo de número 15, Jesus ele vai citar a parábola do filho perdido. E vai dizendo assim, a partir do versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Quando deixamos para trás a espera em Deus, quando deixamos para trás a maneira como Deus ele quer que nós vivemos as nossas vidas, nós começamos a agir de uma maneira irresponsável. Nós começamos a agir sem a sabedoria de Deus, sem a sabedoria do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós vivemos uma vida perdida, uma vida em que muitas das vezes estamos desencontrados, estamos sujos, estamos esquecidos por aqueles que um dia nos cercavam, vivemos irresponsavelmente. E eu gosto de pensar e fazer a seguinte pergunta que eu fiz para mim mesmo, que é: o que é mais importante? Concluir os propósitos que Deus colocou em nossas vidas, ou viver para satisfazer a carência de nossas necessidades? E essa pergunta eu te faço hoje. É mais importante viver os propósitos de Deus para as nossas vidas, ou suprir as necessidades nossas, internas, que nós achamos estar nos satisfazendo? Às vezes é difícil nós abrirmos mão de algo, às vezes é difícil nós abrirmos mão daquilo que nos dá prazer, é difícil abrirmos mão daquilo que nós sempre queremos buscar, aquilo que nós sempre sonhamos, mas melhor do que isso, é cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Mas melhor do que isso, é fazer a vontade de Deus. Melhor do que isso, é estar na presença do nosso Senhor. E nós andamos na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele nos determina, fazendo aquilo que Ele nos orienta. E fazendo aquilo que muitas das vezes não é algo desejoso do nosso coração, mas é algo desejoso do coração de Deus, porque Ele sabe sempre o melhor para cada um de nós. E como resistir a essas questões? Como resistir a não caminhar com as suas próprias forças? Como não ser tentado a transformar pedras em pães? Como persistir nesses propósitos que Deus ele tem para cada um de nós? O primeiro passo é reconhecendo que somos filhos de Deus. Ao reconhecermos que somos filhos de Deus, nós sabemos que nada pode nos afastar dele. Eu ainda não tenho filho, mas eu coloco na minha cabeça assim como meu pai, né? Meu pai me criou, e eu vejo que todo o esforço que ele fez para mim, para o meu irmão, para que nós tivéssemos o melhor que ele poderia nos oferecer. E eu trago esse raciocínio em relação a Deus. O nosso Deus é aquele que tem o melhor preparado para cada um de nós. Ele tem algo especial preparado para cada um de nós, como um pai. Por isso é importante nós reconhecermos a paternidade de Deus através das nossas vidas. Quando nós reconhecemos que Deus ele é pai em nossas vidas, nós entregamos tudo na mão dele. Nós confiamos que possamos estar passando por dificuldades, mas mais ali na frente Ele irá saciar essa nossa dificuldade. Ele irá suprir essa nossa dificuldade. Tudo isso é momentâneo. Jesus ali naquele deserto, nos seus 40 dias,
Ele sabia que uma hora aquilo teria fim. Mas não foi a sua vontade de transformar pedras em pães que acabou acontecendo, foi a vontade de Deus. E ele persistiu no propósito, porque ele sabe que Deus ele é Pai. Ele sabe que Deus uma hora colocará fim naquela situação. E assim nós temos que confiar que o nosso Deus ele é Pai, que o nosso Deus ele é amor, e que o nosso Deus ele é capaz de fazer todas as coisas para que nós possamos viver bem e em segurança ao seu lado. E a partir do momento em que nós reconhecemos Deus como Pai em nossas vidas, nós começamos a reconhecer os seus propósitos para nós. Ao reconhecermos que Deus é Pai, nós reconhecemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas você pode me perguntar, mas como é que eu vou saber o propósito de Deus para a minha vida? Um relacionamento de pai e filho, algo que é importante que aconteça é o diálogo. Um relacionamento entre pessoas, algo que é importante que aconteça é o diálogo. Se eu estiver próximo de uma pessoa, for próximo àquela pessoa, eu vou saber exatamente o que ela quer, o que ela gosta, o que ela faz, o que a agrada. E é exatamente assim que nós vamos começar a conhecer os propósitos de Deus para nós. E esses propósitos, eles não são perdidos no tempo. Aquilo que Deus propôs para as nossas vidas, isso continuará até que seja cumprido. Mas isso depende de nós, depende de mim, depende de você, aceitarmos aquilo que Deus tem proposto aos nossos corações. Por isso eu convido a você a orar sem cessar, a ler a palavra de Deus sem cessar, a buscar a presença de Deus sem cessar, porque quando nós buscamos, oramos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós reconhecemos os seus propósitos para a nossa vida, nós reconhecemos que Deus, Ele é verdadeiramente Pai sobre nossas vidas, e nós ficamos sabendo tudo aquilo que agrada e desagrada ao Senhor. E assim fazendo, nós vamos cumprindo aquilo que Ele determinou para os nossos dias. E assim nós vamos cumprindo o que Ele determinou para os nossos dias. A palavra de Deus vai dizendo no livro de João, no capítulo número 1. João, capítulo de número 15. Versículos de número 5 e 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Amém? Se estivermos em Deus, se estivermos conectados na videira verdadeira, nós saberemos a todo momento, a todo instante, se estamos realizando aquilo que Deus determinou para nós. É a busca, é o diálogo, é estar junto, é fazer a vontade de Deus. Mas de nada disso adianta se nós não tivermos perseverança, se nós não tivermos paciência, e se nós não confiarmos em Deus. Por isso, esperar e confiar em Deus é fundamental para que nós não perdemos o controle da situação. Não tomar o controle para si, mas confiar que tudo está sendo resolvido e guardado pelo nosso Deus. No Salmo de número 37, verso 7, a parte A vai falando: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor. O salmista ele nos dá a prova de que a melhor coisa que temos a fazer é esperar em Deus, é inclinarmos os nossos joelhos, é orarmos,
é entregarmos, é esperar naquilo que Deus ele ainda há de fazer por nós. É interessante que, às vezes, nós, quando a gente está com pressa, andando de carro, sempre tem um sinal que está fechado. E a gente fica ali, e fica ali. Aqui em Guará, tem alguns sinais aqui que são 3 tempos de sinal. Você espera um, quando você pensa que vai, abre o outro. Daí sim você pega e continua andando. É horrível esse sentimento de espera quando nós temos pressa que algo aconteça. E é assim que eu vejo na nossa vida em relação a Deus. É ruim esperar, é ruim a tratar essa paciência, é ruim. Mas melhor ainda é que quando nós esperamos e nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas, nós olhamos para trás e nós afirmamos, valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar em Deus. Porque como está escrito na sua palavra, aquilo que o ouvido não ouviu, que olho nenhum viu e que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Jesus preparou para mim e para você. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará na minha e na sua vida. Confiar em Deus, esperar em Deus, é o segredo para que a gente não se perca no tempo, para que a gente não se perca nas nossas próprias ações. Confiar em Deus e esperar em Deus é o segredo para que nós alcancemos a vitória. É o segredo para que nós alcancemos aquilo que Ele propôs para as nossas vidas. É o segredo para nós começarmos a trabalhar a vontade de Deus e alcançarmos vidas, fazermos o propósito daquilo que Deus colocou no nosso coração. Confiar e esperar. Nós vimos aqui nessa noite dos perigos de transformar pedras em pães. O primeiro perigo é que nós nos tornaríamos cegos. O segundo perigo é que nós poderíamos nos tornar pessoas enganadoras. O terceiro perigo é que nós podemos viver de maneira irresponsável. Mas, apesar de todas essas coisas, quantas e quantas vezes eu e você transformamos pedras em pães em nossas vidas? Quantas vezes nós já agimos a partir do nosso próprio impulso e acabamos colocando os pés pelas mãos, acabamos agindo de maneira precipitada, acabamos transformando algo que demoraria pouco tempo para acontecer em algo que veio e aconteceu muito tempo depois. Nós atrasamos aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, quando nós transformamos pedras em pães. A palavra de Deus ela vai falando que o povo de Israel demorou cerca de 40 anos para sair do Egito à terra prometida. Tamanha ação de responsabilidade em que eles agiam, como eles viviam, transformavam pedras em pães. Algo que talvez eles fizessem em 40 dias, se transformou em 40 anos. Por isso, nessa noite, Deus ele nos dá a oportunidade de olharmos para trás, vermos aquilo que um dia transformamos em pão, mas hoje temos a consciência de que nós erramos, de que nós falhamos, de que nós enganamos a nós mesmos e estamos dispostos a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nos exemplos que nós vimos aqui, aqueles que estavam cegos, não conseguiam enxergar que Jesus estava ao seu lado. A palavra de Deus fala que Jesus foi falando ali com eles, e quando Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram e eles reconheceram aquele que estava ao seu lado. Voltaram e deram testemunho da ressurreição de Cristo.
os nossos olhos serão abertos. Os nossos olhos serão totalmente abertos. E nós vamos enxergar aquilo que Deus ele tem para nós. Assim como nós vimos Jacó, que se tornou uma pessoa que enganou seu próprio pai, passando-se pelo seu irmão, que saiu de sua terra, fugido, acuado. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, acuados, por algo que talvez tenhamos feito. Mas assim como também aconteceu com Jacó, depois da sua transformação interior, depois do seu reconhecimento daquilo que ele havia feito, Deus vira para ele e diz que o seu nome a partir de hoje não é mais Jacó, mas sim Israel. O nome do povo que era representante de Deus aqui na terra. Jacó teve a sua vida transformada e eu e você podemos ter as nossas vidas transformadas. Assim como aquele filho que pegou tudo que tinha, ele matou seu pai em vida, pegou a sua herança e foi embora, seguiu os próprios caminhos, viveu, usou tudo seu recurso de maneira irresponsável. E quando ele estava lá, ele se lembrou da onde ele estava e aonde ele está naquele momento. Às vezes nós podemos lembrar, poxa, mas eu tinha um relacionamento com Deus tão próximo, tão perto. Eu dobrava o meu joelho, começava a orar e começava a chorar na presença de Deus e hoje não mais. Decisões erradas, transformando pedras em pães. Mas a boa notícia é que quando o filho retorna, o pai manda fazer uma festa, porque o filho que estava perdido voltou para casa. E eu tenho certeza que se você está ouvindo essa mensagem nessa noite, se você se encontra talvez perdido na sua vida ou então desencontrado, tenha certeza que Deus ele está de braços abertos para poder te receber. Ele está de braços abertos para dizer: meu filho, vem cá, eu me alegro com você ao meu lado. Não se sinta acanhado, não se sinta envergonhado, porque Deus ele quer você por perto. Ele é nosso Pai, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de misericórdia, e a sua graça ela não tem fim. A sua graça ela é estendida sobre nossas vidas. Nós erramos, mas é reconhecendo nossos erros que nós alcançamos as misericórdias de Deus. Transformamos pedras em pães? Transformamos. Mas a partir do momento em que olhamos para trás e vemos todos os erros que nós fizemos, que nós cometemos, nós reconhecemos que Deus ele está de braços abertos para nos receber. Eu queria finalizar lendo o Salmo de número 23, versos 1, 6 e 7, que vai dizendo assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Tudo que nós necessitamos para viver, tudo que nós necessitamos nas nossas vidas, é suprido pelo nosso Deus. Eu gosto quando o salmista fala que de nada terei falta.
nada terei falta. Eu creio que essa é a verdadeira prosperidade do cristão. Nada terá falta. O Senhor vai suprir a sua necessidade aí onde você está. O Senhor vai suprir tudo aquilo que é necessário para que você tenha uma vida abençoada na sua presença. O Senhor vai suprir todas as coisas da sua vida, não se preocupe. Confie em Deus, espera em Deus, porque o Senhor, Ele é nosso pastor. Aleluia.